E alguma outra pessoa que estava no caso sofreu algum tipo de problema de saúde igual esse menino que transportou o corpo? Sim, olha, isso nunca foi divulgado publicamente, mas depois, numa conversa mais recente com a Marta, ela sem querer deixou isso escapulir, assim, falar, né? E ela não queria falar publicamente, até eu gravei uma entrevista com ela, dela falou, não, teve um outro militar que também teve uma infecção parecida com a do Marco, mas que a família não quis vir a público, né, dizer, então ficou isso em off. E a gente soube talvez de mais um outro senhor que se envolveu, que teria tinha tido uma contaminação. Mas o fato assim, interessante é que depois desse documentário, como, né, ele repercutiu, os próprios médicos de Varginha, assim, alguns deles assistiram e eu acredito que eles têm um segredo entre eles ali, né? E aí o que aconteceu? Eu achei muito legal que encorajou dois médicos, um patologista renomado chamado Dr. Giannini, né? Macoco Giannini, e o Dr. Armando Fortunato, que foi o legista. Então eles pela primeira vez, o Dr. Giannini, ele deu uma entrevista pra gente com um laudo técnico, científico, e dizendo sobre a bactéria que ele encontrou no sistema do Marco Xerezi, que era a Staphylococcus, que é uma bactéria que ela é proveniente da terra mesmo. Só que, assim, para as pessoas que quiserem assistir até eu vou deixar um trechinho para vocês aí desses depoimentos desses médicos, que eles comentam de uma forma, e se você assistir inteira a entrevista, parece que você sente que eles têm mais coisas que eles sabem, mas eles vão até um certo ponto, né? E aí é até engraçado que ele fala assim uma hora, vocês, ufólogos e as pessoas da mídia estão interessados no personagem no personagem do ET. Você tem um outro personagem que é muito, tipo assim, que seria um principal. Daí a gente fala, mas o quê, né? Ele falou assim, a bactéria... A doença! É a bactéria que veio na unha do ET. Aí a gente fala, unha do... Tipo assim, um médico patologista que ele até trabalhou em casos de repercussão nacional, Mengele, outro. Ele é um gênio, aquele senhor, sabe? E daí depois encorajar o doutor Armando, que nunca tinha falado sobre o assunto, a dizer que não, olha, eu concordo com todo o laudo científico que foi escrito pelo doutor Giannini, né? E eu acredito que realmente possa ter ocorrido alguma coisa aqui em Varginha, né? E que infelizmente... Quis dizer assim, quis fazer uma associação que o soldado poderia ter falecido justamente por esse contato. Ele fez essa analogia de uma forma bem discreta, porque deu a entender que ele não poderia falar mais. O que aí eu chego em outro ponto, que é esse contrato de confidencialidade, que parece que todo mundo tem que ter, todo mundo tem que assinar, ninguém pode falar sobre isso, e essas teorias da conspiração, que se você realmente não for um civil, não tiver essa liberdade para falar, para ir atrás, investigar, é um assunto muito cercado, né? É muito cercado. Para você conseguir penetrar ali, fazer alguma coisa, conseguir uma informação, demoram anos de investigação. É verdade. E aí a gente entra na famosa Área 51. Nem fala. Ela existe mesmo? Existe. Assim, a Área 51, ela fica no deserto de Nevada, né? Eu tive a oportunidade de ir lá 2 vezes, assim, cheguei próximo, porque lá é o seguinte, lá tem umas placas que se você atravessar a placa, você pode ser alvejado, né? Eles atiram mesmo, porque ali o que acontece? Você chega, tem uma cerca, não é isso? Uma cerquinha que parece que não tem nada, o quintal de um senhorzinho com a plaquinha. Isso, com as plaquinhas. A partir daí, você pode ser alvejado. Você pode ser alvejado, porque tem um perímetro que... Que recepção. Que recepção. E teve, inclusive o Gevaer, ele tem um vídeo, que eu nunca esqueço isso, há muitos anos atrás, ele mostrava isso em palestra, conferência. Ele foi perseguido pelo helicóptero mesmo. O helicóptero, eles ultrapassaram, ele estava com outros pesquisadores americanos, e aí eles meio que infringiram ali um pouco, ali passaram um pouco do perímetro, aí de repente vem um helicóptero, tá filmado isso. Ele vem, começa tipo, amedrontar mesmo o carro, voar bem baixo. Aí você vê aquela poeira do deserto subindo, né? Então, existe essas coisas. Eu tive lá, eu fui seguido por um carro do xerife. Isso que eu não cheguei, eu fui só no Little Alien, o que acontece? Lá tem uma cidadezinha chamada Rachel. Rachel tem 112 habitantes. Pra você ter noção, é uma vila. 112 corajosos habitantes. Habitantes que moram ali. E tem esse restaurante, que é o Little Alien,
que é tipo um café, restaurante, tem tudo, essas coisas de ET lá, né? E tem funcionários que trabalham na Área 51 que às vezes quando eles saem, eles vão lá comer e tal. Então ficou meio que um ponto de encontro da galera lá. Lógico que tem alguns outros pontos que a galera vai, por exemplo, ia muito nos anos 90, no final dos anos 90, quando ficou famoso, através de um físico chamado Bob Lazar, que veio dizer que ele trabalhava em projetos secretos lá dentro da Área 51. Porque assim, a Área 51, ela é muito grande. E detalhe, o que é para ser secreto, todo mundo sabe. Quem que vazou a informação da Área 51 que todo mundo sabe? Então, praticamente ficou bem conhecido através do Bob Lazar. Foi. E eles, na verdade, o governo americano, eles falavam que não existia, só que já existia há muitos anos lá. Acho que dos anos 70 já, se não me engano. E é tão grande que chama a Área 51 porque na época os Estados Unidos tinha 50 estados. Aí como um codinome eles colocaram o 51º estado, que só a Área 51 seria um estado. Porque lá é tão grande, e daí assim, eles têm fazem diversos testes de outras coisas, de aviões, de tecnologia. Deixa na pesquisa. Isso, militar, mas tem um local, que daí é o Groom Lake, chamado Base S4, lá dentro, que é ali que onde o Bob Lazar alegava trabalhar nesses projetos, né? E ele comenta, porque quando ele deu essa entrevista ali no início, acho que já dos anos 90 e tal, já para o final ali, 97, 98, ele dava entrevista e falava assim, se vocês não me acreditam, vão lá vocês em tal ponto que dá para... Tipo, onde que eu falei que os turistas podem ir, que você sobe no local e você tem a visualização de dentro, longe, né? Mas você vê lá as luzes lá dentro da base. E ele falava que tinham testes que eram feitos na época com esses objetos, que eles estavam tentando descobrir como que aquilo voava até então. Aí, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu até esqueci. No caso de Varginha, nós falamos dos corpos, mas nós não falamos da nave. Isso, perfeito. Teve a nave. Teve a nave. Todo mundo é um grande ponto, porque todo mundo fala realmente do ET, mas ninguém fala da tecnologia que pode chegar à Terra através desses seres. Sim. E aí também é levada para esse ponto dos Estados Unidos, que seria a Área 51 para fazer esse tipo de teste, é isso? Isso, perfeito. Só que assim, quando eles levaram, eu acho que não foi já para a Área 51, porque assim, os Estados Unidos tem várias outras bases. Tá. Quando ficou famoso, eu acho que eles retiraram tudo que é dessa parte que eles trabalhavam lá, deve ter levado para uma outra base que a gente... Mais secreta. Total secreta, porque você lembra que teve até um evento que foi... O pessoal comentou que... um cara que marcou no Facebook lá, agendou, vamos invadir a Área 51, aí combinou... Eu lembro. Eu lembro disso. Né? E aí eles até, as Forças Armadas na época ficaram, né, disseram... Não eram para ninguém ir. Turístico. Virou um ponto turístico. E até um benéfico para eles, porque a atenção se volta para a Área 51 e deixa o caminho livre para outros lugares. É verdade, com certeza. E lá daí ele fala que o Bob Lazar falava assim, vão lá que vocês vão ver os testes que são feitos com esses objetos, tipo às 8h30 da noite. Vão lá, daí tem muito documentário dos anos 90 da Área 51 que você vê esse pessoal lá fazendo mesmo filmagem desses objetos voando lá, que não era avião, entendeu? Então eles fazendo a engenharia reversa, estavam tentando descobrir. Lembrando que quando ele dá esse tipo de informação, não é através de nenhuma rede social, mal tinha internet direito. Então tinha que ser num boca a boca e eram pessoas muito específicas. Essa informação não chegou. Se fosse hoje, imagina o tanto de gente que não ia aparecer para presenciar um teste, mas naquela época não. Não, exatamente. Ainda mais, os Estados Unidos ainda, como é mais tecnológico, foi legal, porque tem muito vídeo, se as pessoas procurarem nesses documentários, vão ver os vídeos que foram filmados lá mesmo do que ele falava, né? E até foi feito um documentário mais recente
com direção do Jeremy Corbell, que é um outro cineasta e pesquisador, e que ele mostra toda essa nova fase, por exemplo, do Bob Lazar. Inclusive tá disponível aí nas streamings também, se o pessoal se interessar. Qual que é o documentário? Agora acho que é Bob Lazar, se eu não me engano. É só procurar como Bob Lazar, vai encontrar. É um último que foi lançado dele, né, o documentário. E aí ele mostra as coisas lá, interessantes. Como tá vivo, hein? O que? Ele, né? É por causa, acho que, da exposição pública. Aí o pessoal... Ele fala que ele foi até alvejado. O carro dele, atiraram no carro dele, ele em movimento. Teve muita ameaça na época, mas acho que pela exposição pública, ele falaram, não vamos, senão vai ficar muito na cara, talvez, né? É a minha opinião. Vai ficar muito na cara que uma coisa errada tinha aí, né? E tudo que ele tinha pra falar, ele já falou também, né? Exatamente.